Ladies! E aí, galera, tudo bem? Professor Fernando aqui, mais uma vez, entusiasticamente falando sobre as tendências aí, as Big Ideas de 2023, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse ano incrível. Então, para a gente continuar, eu fiz até a décima, né? Que são 20 tendências, muitas situações aí que vão acontecer em 2023, falando um pouquinho de dinheiro, falando um pouquinho do turismo, né? Mas para começar novamente a falar essa lista de tendências, né? Quanta coisa, vamos falar a base, né, dessa tendência interessante, né? Que vem das pesquisas do LinkedIn, tá? Eu costumo publicar na minha newsletter, né? Também no YouTube, também aqui no Spotify, enfim, em vários locais. É importante que vocês saibam disso. Sigam, curtam, compartilhem tudo aquilo que vocês já sabem que tem que fazer. Deixem seus comentários aí, escrevam o que vocês acreditam ser interessante. E para até eu entender e receber o feedback, eu aprendo muito quando vocês entram em contato comigo. Tá? Para entrar em contato comigo, tá nas minhas redes sociais, essas que eu acabei de falar, no YouTube, ali nos comentários eu leio todos, Instagram, @FernandoTheProfessor, leio todos também, os comentários que vocês deixam. Eu faço chamadas nesses locais sobre os textos que eu publico na minha newsletter, lá no LinkedIn, onde mais também me encontra pelo e-mail fernando@sensupeg.com.br, que é a faculdade onde eu trabalho. Eu centralizo todos os meus e-mails lá, que normalmente educação e business se misturam sim. Então é por ali que eu recebo e-mail de todo mundo. Então fique à vontade em me contatar por lá. Bom, falando das tendências, ainda temos mais 10 pela frente. E vamos começar aqui sobre a moeda digital brasileira. Moeda digital brasileira. É o fim do dinheiro. Eu posso dizer particularmente que estou estudando um pouco sobre criptomoeda, né? Sobre o futuro do dinheiro, para entender o que é isso que o pessoal está falando, que todo mundo fala, se eu tivesse comprado antes e tal, então, né? O que será que vai estar acontecendo? Esse ano vai vir o projeto do Real Digital, que é a moeda digital do próprio Banco Central. Então, ela estreia agora, em 2023, e o que pode ser o início do fim do dinheiro cédula. Alguns especialistas já estão dizendo isso. Segundo eles, a moeda digital brasileira vai facilitar e baratear a criação de contratos de empréstimo personalizado para poucos dias ou com pagamentos em meses específicos. Por exemplo, aí também favorecer a integração com o sistema de pagamento internacional, permitindo compra em outro país com conversão imediata sem riscos. Então, tem todos esses pontos muito positivos de deixar a moeda digital. Né? No CBDC brasileiro, os bancos serão responsáveis pela emissão dessas stablecoins, que assim estão sendo chamadas o valor dessas criptomoedas, né? Que é atrelado a outro ativo, no caso, a moeda brasileira, o real, e não flutua como bitcoins, por exemplo. De qualquer forma, a transformação digital já está afetando diretamente a forma como o brasileiro recebe e movimenta o dinheiro. Mas a moeda digital em si, ela tem o propósito de facilitar transações financeiras e substituir o que está na carteira de forma segura e regulada. Então, esse real digital ele tem o mesmo valor que a moeda física e pode ser convertido em depósitos bancários, em papel moeda, ou ser usado para compras e transferências pessoais. Só isso. Em um país com elevados índices de crimes que encarecem as despesas de segurança na economia, já seria um fator de eficiência econômica. Mas a criptomoeda oficial também será capaz de fomentar outras funções ao dinheiro. Olha, sinceramente, eu tenho meus poréns, porque no final das contas vai continuar sendo esse dinheiro gerenciado pelos grandes bancos, então tem muita coisa aí que precisa estar mais claro, né? Mas a moeda virtual, ela também impacta receitas das instituições financeiras. Segundo o estudo de bancos e fintechs, terão os negócios afetados pelas moedas digitais de bancos centrais, de duas formas.
Por um lado, haverá um impacto negativo, com a possibilidade da autoridade monetária oferecer de forma gratuita serviços atualmente prestados por essas instituições. Mas também haverá um efeito positivo com o crescimento do mercado de crédito para as instituições financeiras por meio das novas soluções que serão criadas. Então, é bom, mas não é tão bom assim. Essa questão de moeda digital, eu estou estudando bastante, estou lendo. Tem uma questão de muito mentalidade sobre isso. Tem um desbloqueio de entendimento sobre isso. Tem essa questão da regulação, a questão da tributação. Então, tem muita coisa para ser estudada, mas né, já estão fazendo, já está acontecendo, já é uma realidade. Já estamos em 2023, amigo. Já vai ter um real digital. Vamos ver como que isso vai funcionar. Vamos lá. Próxima tendência. A jornada de trabalho flexível. E aí? Tá gostando de trabalhar remoto? Como é que tá a sua vida remota? Tá remota? Como é que é na sua empresa? Deixa aí nos comentários aí, fala pra gente entender. Você trabalha remoto, trabalha presencial, o que você acha disso? Em 2022, os holofotes se voltaram para a Semana do Trabalho de 4 dias, que encorajou trabalhadores e líderes a repensar como a gente trabalha. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Em 2023, os funcionários continuarão a pressionar por mais flexibilidade, finalmente se libertando da jornada de trabalho das 9 às 18. Os dias de trabalho são não lineares, né? É uma tendência acelerada pelo processo, né, pelo trabalho remoto, e ele vai dar mais liberdade para os profissionais, né, para escolher os seus próprios horários. Embora o trabalho assíncrono exija que empregados abram mão de algum controle, seus benefícios são promissores. Jornadas flexíveis pode aumentar a produtividade dos funcionários em quase 30%, segundo pesquisa do Future Forum nos Estados Unidos. Um trabalho assíncrono permite que funcionários não tenham restrições de tempo. Isso nos ajuda a deixar de focar na quantidade de trabalho como medida de desempenho, para focar na qualidade. Isso é importante. Eu vejo isso como um avanço, tá? Trabalho assíncrono, de forma assíncrona, ou seja, estar no mesmo tempo ali que o trabalho acontece durante boa parte da minha vida. E nos últimos 10 anos eu venho trabalhando por projetos. A dificuldade é mental, eu vou falar para vocês. Por quê? Porque a gente tem aquela máxima do trabalho das 8 às 5, ou das 9 às 18. Então, quando você quebra esse processo, o professor, por si só, já quebra, porque ele trabalha, né, de noite como professor, já é uma outra dinâmica. Às vezes, durante muito tempo trabalhei, e ainda faço isso durante o dia na empresa e à noite como professor. Então, existem inúmeras demandas, mas quando você trabalha por projetos, você se sente até mais reconhecido, porque o conceito de dias de trabalho não lineares ganha muito mais força. É como acontece nas startups, entendeu? Que tem equipe de diferentes locais e será fundamental reter talentos para os outros anos, né? A construção de um modelo de sucesso que exige uma mudança cultural dos empregadores. Por quê? Porque eles continuam executando. O desafio dos recursos humanos, né, dos departamentos de gestão de pessoas, é entender essas diferentes necessidades e motivos, digamos assim, não motivações, mas motivos pelo qual a pessoa quer trabalhar remota, e entender, aceitar, atender, né, se isso tiver fit com a empresa, etc. Essa discussão não acaba aqui. O próximo item das tendências para 2023 é o trabalho híbrido, né? Dizendo que ele veio para ficar, porque o grande debate sobre o retorno aos escritórios deve continuar. E muitos estão acreditando que os funcionários retomando o trabalho híbrido é a solução. O híbrido não, o presencial é a solução. E, novamente, a maior exigência de todas é da flexibilização.
o modelo híbrido vai triunfar. Eu lembro quando eu estive com o Mark Kutcher, que é lá na Finlândia, novamente. Eu falo bastante da Finlândia, gente, porque foi uma experiência que eu tive muito gratificante, onde conheci vários executivos, visitamos empresas. Eu estava numa rede de 20 professores, né, em sua maioria brasileiros, estudando modelos de negócio, modelos de educação, modelos de aprendizagem. Então, isso me trouxe muito repertório, uma vasta experiência. São pessoas que eu tenho como mentores quando eu preciso de alguma informação profunda sobre metodologia de ensino, tendência, etc. Esse fato de postar vídeo aqui no YouTube, tem Profituber, né? Então, aprendi muito e falo bastante de lá, porque me trouxe muita experiência. E uma das experiências que eu tive lá, eu falei com o Mike Kutcher, que é um dos fundadores do EAD no mundo. Ele trabalhou na Open. Open foi a primeira universidade online no mundo, tá? Que forneceu educação à distância, totalmente à distância. Consegue ver isso com mais profundidade no livro do Bates, Educar na Era Digital. Só digitar no Google Educar na Era Digital e vocês vão achar. O autor, o sobrenome é Bates. Bates é B-A-T-E-S. Como um bom professor, eu tenho que dar as referências. Não consigo, desculpa, gente. Mas se vocês lerem esse livro, é a Bíblia do EAD para mim. E o Mark, nessa conversa, ele falou, eu perguntei uma pergunta bem simples, né? Esperando realmente uma resposta completa, com exemplos, e foi exatamente o que ele fez. Ele falou, Fernando, eu perguntei, qual é o futuro da educação? Muito amplo, mas esperando uma pergunta para puxar assunto também e tal. E ele falou para mim, olha, Fernando, o futuro é híbrido. Que eu falei que eu era a única faculdade de EAD nessa visita à Finlândia, né? Todas as outras não eram à distância, todas presenciais. E ele falava, o futuro é híbrido. Por quê? Porque nós aprendíamos por uma plataforma, eles tinham lá um Moodle bem simples, extremamente espartano, mas, ao mesmo tempo, a experiência de estar lá era incrível. Era incrível. Tudo era bacana, né? Tudo novo, né? Tudo diferente, tal, e todo mundo com fome de aprender. Foi uma experiência inesquecível, por isso que eu sempre cito, que sempre vem coisas novas, links novos. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo, mais eu quero divulgar e conversar, e falo muito sobre Finlândia ainda. E ele diz, o futuro é híbrido, porque essa sua experiência aqui, você vai levar para a vida toda, não poderia ser EAD com a mesma qualidade, mas ela existe EAD. Só que uma coisa é eu estar no Brasil assistindo um vídeo finlandês. Outra coisa é eu estar na Finlândia, viver, respirar na Finlândia, conversar com o professor, fazer dinâmicas com o professor, ver outros finlandeses, como eles se comportam, como eles cuidam, como eles educam, como eles abordam, etc. Então, o trabalho não é diferente. Né? O grande debate sobre o retorno ao presencial, ele não acaba ainda. Né? O próprio LinkedIn já anunciou que teve uma queda de anúncios de emprego remoto. Nos Estados Unidos, 1 em cada 7 anúncios feitos no LinkedIn oferecia o trabalho remoto como opção em outubro. Essas oportunidades atraíam mais da metade dos candidatos. Então, o RH do mundo, né, ele traz a flexibilidade e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, conquistados durante a pandemia, como conquista mesmo. Então, eles continuam sendo prioridade para os profissionais, mesmo diante de piores perspectivas econômicas. A recessão do mundo, a inflação, beleza, mas eu quero continuar trabalhando de casa, ou tendo a possibilidade de trabalhar de casa quando achar necessário. Então, o trabalho híbrido permite essa flexibilidade, mas também possibilita encontros pessoais para mentorias e momentos de socialização. Então, tem um economista de Stanford chamado Nick Bloom, que ele considera os principais motivos para frequentar o escritório a socialização e as mentorias. Então, se não for para isso, todas as outras experiências podem ser feitas online. Né? Em 2023, ele diz que
que a ideia é organizar melhor os dias de trabalho remoto, presencial, combinando com antecedências com os colegas do escritório. Então, segundo uma pesquisa da Microsoft, o trabalho híbrido aumenta a produtividade a curto prazo, mas a longo prazo também pode diminuir a criatividade e o senso de comunidade, né? Porque você pode perder o vínculo, né? Aquele senso de pertencimento com a empresa, se ele não fizer esse trabalho bem feito. Então, as empresas vão ter que se adaptar às necessidades dos funcionários, seja criando um plano único para toda a companhia, ou deixando que as equipes decidam. Eu, professor Fernando falando, acredito que os líderes devem decidir, porque tem muitas atividades que precisam estar ali de formato síncrono, tomar decisão rápida e imediata ali com o apoio da liderança, com suporte imediato. Então, para esse tipo de equipe, pode ser que haja uma necessidade maior do formato presencial. Agora, o desafio da construção da cultura, né? Não perder a cultura de longo prazo, né? É estar sempre fazendo um movimento presencial, uma vez por semana ter essa situação presencial, vamos colocar assim, talvez obrigatória, para que haja conexão real, né? Mas ainda assim, eu penso que quanto mais flexível, melhor, mais bem vista pelos profissionais da empresa vai ser. Mas vamos aguardar novamente as cenas dos próximos capítulos, mas não é um assunto que acaba, ainda tem muito pano para manga. 14ª tendência 2023, Private Label será a grande estratégia para os varejistas. Depois do que a Americana fez como varejista, todas as tendências aí vão ser olhadas com um pouco mais de receio. Então, a alta inflação e os problemas na cadeia de suprimentos estão levando os varejistas de todo mundo a investir em produtos de marca própria. No Brasil, com o poder de compra deteriorado, muitos consumidores já estão recorrendo a essas marcas por representar uma economia de 40%. Então, marcas, né, varejistas, por exemplo, com a margem de lucro de produtos, para as varejistas, a margem de lucro com produtos próprios também é bem maior. Então, Pão de Açúcar, Carrefour, Droga Raia, Drogazil, Panvel e várias outras companhias ofertam produtos de marca própria e acreditam nesse investimento. A participação de marcas próprias no varejo brasileiro é inferior no mercado americano e europeu, mas num cenário econômico deteriorado tem um espaço para avançar. Então, segundo pesquisa, cerca de 5% do que é vendido no varejo alimentar no Brasil é de marca própria, né? Nos Estados Unidos já são cerca de 20%, na Europa 30%. Então, acho que é uma tendência que veio para ficar. E, dependendo do produto, eu até acredito que tem muita coisa de qualidade por aí. Mas se for uma coisa simples, que tem gente que é apegado com marca, né? Mas aos poucos você vai ver que é a mesma coisa. Para mim, é igual remédio genérico. Eu pego o mais barato, que tem o mesmo princípio ativo e vai funcionar igual. Eu penso isso. Mas porque o restante é o valor agregado, a embalagem, o brand, a marca, a confiabilidade, que tudo tem seu valor, ok, mas para coisas simples, eu acredito que não. Eu digo muito sobre camiseta preta, né? Eu compro camiseta preta, recentemente comprei camisetas pretas. Eu gosto de comprar na Hering, né? Um oferecimento Hering, a marca dos peixinhos. E eu compro sempre de várias já de uma vez, né? Elas duram bastante, são confortáveis, não ficam esbranquiçadas rapidamente, então para mim tá tudo bem. Mas tem uma diferenciação no tecido. Esses dias eu conheci lá o tecido de Pima, que é mais fininho, mais confortável, enfim, tudo mais chiquitoso, assim. Então é mais caro. Mas, de um modo geral, é mais uma camiseta preta. Você que dispõe ou não a pagar mais caro por isso. Então, com o preço de uma Pima, você compra 3 da outra.
sabe? Então, dependendo do que você usa, como você usa, é muito pessoal, mas eu vejo que essa questão da marca para coisas simples é bem necessária. Mas ao mesmo, não digo a mesma coisa para cueca ou para tênis, por exemplo. Mas para jeans e camiseta preta, eu pego a Hering, que para mim é um produto bom e barato. Mas não basta ser ter essa mentalidade, né? Que não é uma mentalidade de consciência, nada. Estou dizendo como eu faço, como eu trato, como eu penso, né? Que também tem aqui a minha curadoria desse conteúdo. Bom, a 15ª tendência é a liderança, que vai se mostrar mais vulnerável. As empresas já entenderam que ambientes saudáveis, positivos e inclusivos contribuem para a produtividade dos funcionários e ficou claro que as lideranças ocupam um papel central na construção da cultura corporativa. Por isso, é seguro dizer que a era dos gestores autoritários e distantes ficou para trás. Eu espero que isso realmente aconteça, porque não basta ser autoritário, né? Pesquisas têm mostrado que funcionários esperam líderes humanos, humildes, e isso inclui estar aberto a expor suas próprias limitações. Um estudo global de 2021, feito com mais de 12 mil profissionais pela organização sem fins lucrativos, Catalyst, revelou que quanto mais os gestores demonstram vulnerabilidade, mais as pessoas estão dispostas a dedicar ao trabalho. Então, os times mais fortes de que eu tive a oportunidade de participar ou construir foram aqueles em que tinham abertura para compartilhar as nossas vulnerabilidades. Porque realmente aproxima as pessoas, humaniza as relações, promove confiança, transparência e até comprometimento, senso de pertencimento, que você acaba se espelhando naquele líder mais vulnerável, que você vê que esse cara também não é o Superman, ele tem ideias incríveis, mas também erra. E a cultura do erro, ela é importantíssima nas empresas maduras, né? A tendência é que cada vez mais líderes percebam o valor da vulnerabilidade e o seu poder para nutrir laços mais duradouros e saudáveis com suas equipes, né? Uma vez que as empresas estão utilizando estratégias não lineares, por exemplo, o formato híbrido de trabalho, se você tem essa conexão com a sua liderança, você vai ter essa conexão com a sua empresa, né? Tanto que tem a máxima que os profissionais desistem de seus líderes e não das empresas em si. Às vezes a empresa é incrível, mas com um líder autoritário, um líder que sabe tudo, um líder que tudo é não para te ouvir, não tem momento de escuta, só te liga para dar feedback negativo, realmente tem uma tendência a não dar certo. Carne feita em laboratório será mais comum. O ano passado, em 2022, eu já tinha lido sobre isso, né? Achei até meio que absurdo, mas sim, existe. E agora é uma realidade, né? Já tem ali um debate em torno dessas carnes geradas em laboratório, do potencial que elas podem ter para lidar com os desafios éticos e ambientais da pecuária. Mas, apesar dos bilhões de investimentos sendo alocados nesse setor, ainda não se vê cortes de cultura de células sendo vendidos em supermercados de açougue. Em 2023, a carne feita em laboratório deve ganhar mais espaço no mundo. Singapura foi o primeiro país a aprovar o produto de frango cultivado para consumo humano, em 2020. Esse ano, a China divulgou um plano de 5 anos para a agricultura que inclui carnes cultivadas. Em novembro, nos Estados Unidos liberaram produtos similares na empresa Upside Foods, na Califórnia, sobre uma visão de bioeconomia. Será, talvez, uma questão decisiva para a prosperidade econômica e segurança alimentar. Não sei ainda, né? Os inovadores da carne não estão parados. Tem uma fala aqui de um dos inovadores da carne, né, o tal do Tim Noakes-Smith, que ele é fundador da Voo, empresa australiana da agricultura celular, que anunciou recentemente que o primeiro produto da empresa estaria disponível em restaurantes em Singapura no final de 2022, conforme o setor se prepara para o momento
de crescimento significativo, ou seja, 2023 já está lá. Nós veremos algumas empresas vendendo diferentes produtos à base de células em mercados regulados. E vamos continuar a ver o fluxo de novas empresas nascendo nessa indústria, bem como a aquisição de alguns players mais conhecidos. Então, é uma tendência, sim, está crescendo, vai chegar aqui mais cedo ou mais tarde. Só que é no supermercado que a gente precisa ver, né? Essa parte eu acho que vai demorar um pouco mais, assim, porque tem uma questão cultural do ser humano, né? De acreditar, entender e testar para garantir que tudo isso aconteça de forma segura. Então, ainda é um mercado muito duvidoso ainda, né? Enfim, tem inúmeras questões ali, mas está vindo com força. Tá aqui dizendo que é para 2023, mas eu não acredito que vai chegar aqui, pelo menos no Brasil, não. 17º item das tendências de 2023, o dinheiro vai fluir no esporte feminino. Dinheiro de novo já. O futebol feminino marcou 2022 e muito. Né? A Eurocopa feminina em julho foi assistida por 365 milhões de pessoas em todo o mundo, mais que o dobro da audiência de 2017. 3 meses depois, quase 77 mil torcedores lotaram o estádio de Wembley, em Londres, para o confronto Estados Unidos e Inglaterra, né? Recorde de público para um amistoso feminino dos Estados Unidos. E outra, né? As americanas acho que são as melhores do mundo, né? Nos Estados Unidos. No Brasil, a final do Brasileirão entre Corinthians e Inter, né? Também teve recorde da categoria de audiência em TV aberta, então é um amistoso Brasil e Suécia também. Então, com torcedores de futebol feminino mais engajados do que nunca, marcas correram para firmar parcerias com times e jogadores. Então, agora, as empresas também estão despertando para o potencial de marketing explorado em outros esportes femininos. Então, os acordos de patrocínio para mulheres nos principais esportes dos Estados Unidos aumentaram 20%. Então, esse número vai aumentar mais ainda em 2023. Né? Existem muitas oportunidades aí. Né? O patrocínio pode ajudar a iniciar um ciclo virtuoso, né? Diz uma das veteranas da Inglaterra. Né? O investimento permite que as atletas treinem, joguem em tempo integral, que eleva a qualidade do esporte, atraindo mais fãs e patrocinadores. Né? O dinheiro foi investido no futebol feminino após a Copa do Mundo 2019. E agora, em 2022, o produto melhorou como resultado. Então, oremos e aguardemos aí, que bom a diversidade chegando também no futebol. 18º, VCs vão parar de caçar unicórnio. What the hell is this? Quando a capitalista de risco Aileen Lee cunhou o termo unicórnio em 2013 para descrever startups que haviam acumulado avaliações de mais de 1 bilhão, a distinção era tão rara quanto a própria criação, a criatura mítica, né, do unicórnio. Mas em algum lugar, em meados de 2010, os unicórnios se tornaram uma dúzia. Pois é. Impulsionados por ganhos iniciais, os VCs despejaram grandes quantias de dinheiro para fundadores e empresas que nem sempre mereciam o hype. Alguns unicórnios, o WeWork, Teranos, FTX, implodiram de forma espetacular, apagando dezenas de bilhões de dólares em valor. Mas, com custos dos empresários aumentando, junto com as incertezas econômicas, os investidores do Vale do Silício agora relutam e fazem essas apostas fantásticas. Então, a mensagem que os VCs estão transmitindo às startups sobre o próximo ano é clara. A era do excesso acabou. E os fundadores devem deixar de lado seus sonhos de unicórnio e, em vez disso, aspirar a criar cavalos de trabalho robustos que possam sobreviver a tempos difíceis. Para quem não entendeu a parte que eu falo, VCs são Venture Capitals, né, que são os grandes investidores, aí, né, os capitais aventureiros, né, a tradução direta seria isso, voltados para essas empresas. Então, são pessoas que têm dinheiro para investir e quando vem uma oportunidade em algum mercado, né, investem, né? Investem e muito dinheiro e no entendimento que depois isso vai virar uma grande empresa e tal. Então, esse financiamento já está diminuindo muito. Apenas 25 empresas unicórnios nasceram
no terceiro trimestre de 2022, de acordo com a empresa de pesquisa de capital de risco CB Insights. Então, isso já está 5 vezes menor do que 2021, por exemplo. Então, é uma oportunidade de fazer parceria com empreendedores resilientes que estão contratando missionários para se juntarem a eles para construir algo especial na próxima década. Então, saiu um pouco de moda, né? Começaram a cair na real e entender que não precisa, né? Toda essa barulheira, unicórnio, não é bem isso, né? Digamos que eles estão voltando para o básico. Vamos fazer empresa, dar lucro, ser sustentável, né? Girar o capital, agregar valor, etc. Né? Sair um pouco dessa, mas é a startup, unicórnio e tal. Acho importante também, quase voltar um pouco para o chão. 19ª tendência de 2023 é que uma recessão global é provável, mas vai ser rápida, né? A economia global está à beira de uma virada. As 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e a zona do euro ali, né, que falam a Europa de modo geral, estão freando bruscamente. A previsão é que para 23, né, agora, ficou mais difícil ainda. Então, para o Fundo Monetário Internacional, o pior ainda está por vir. Líderes de negócio concordam, em uma pesquisa de 86% dos CEOs prevêem recessão nesse ano 2023. Mas, seja pelo otimismo tenaz diante do arrefecimento da pandemia ou pela fé persistente que os bancos centrais irão aliviar o ajuste monetário que vem fazendo nas taxas de juros, a baixa econômica não deve ser descontrolada, né? Nessa mesma pesquisa, 58% dos CEOs estima que a recessão vai ter vida curta. Então, entre as condições atuais e a pior recessão da história está um grupo de pessoas muito influente, que são os bancos. Então, enquanto eles combatem a inflação com uma agressiva e rápida alta das taxas básicas de juros, cada palavra dita é analisada pelos investidores com pente fino. Então, tá tudo na conta, né? Se souber investir corretamente, né, vai ter uma breve recessão. O social commerce veio para ficar. Social commerce veio para ficar. Essa é a última tendência, né, que é extremamente popular na China, a compra por meio das redes sociais, né? Uns chamam de social commerce, outros chamam de live commerce, mas o chamado social commerce está expandindo suas fronteiras. Globalmente, esse mercado deve chegar a 1,29 trilhão em faturamento em 2023, representando 20% das vendas globais no comércio eletrônico. Então, no Brasil, 2023 promete ser o ano e tanto para o desenvolvimento desse mercado. Por quê? Porque TikTok, YouTube, WhatsApp estão investindo pesado para comércio. O objetivo dessas plataformas é permitir que o brasileiro realize toda a sua jornada de compra sem sair da plataforma. Para quem já percebeu no Instagram, essa camiseta que eu comprei, que eu falei no meu último podcast, né, nas primeiras tendências, eu comprei num clique. Eu estava vendo TV e eu já estava namorando há algum tempo. A mesma coisa, o meu último All-Star, comprei também num clique. Então, estava vendo TV, rodando ali, comprei pelo próprio Instagram. Não foi um clique só, né? Mas ali na própria rede social você já foi direto para o site comprar. Então, mais do que uma nova experiência de compra, o social commerce muda a forma como o consumidor se relaciona com as marcas, né? Esse cenário, elas precisam não apenas reforçar a presença nessas plataformas, mas criar jornadas dinâmicas de venda. Quem ainda faz panfleto em papel, além de não ser sustentável, né, está andando para trás, né? O bom conteúdo é aquele que mostra a usabilidade do produto, né, que constrói notoriedade, relevância para ajudar no convencimento no momento da compra. Então,
esse material é material de apoio, tá? Por isso que quem faz panfleto de papel está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Porque ele não é reutilizado, né? Ele vai literalmente para o lixo. Não tem uma vasta circulação. E pense comigo, o que vai prender a sua atenção no próximo ano? Pois é. Esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui, de tendências, né? Eu já fiz no ano retrasado, né? Que foi o baque da pandemia. Foi incrível, teve uma repercussão muito boa. Espero que esse aqui também tenha. A base é, novamente, como eu falei, né, o LinkedIn Notícias, né, através de várias pesquisas. E tem muita coisa bacana e eu convido vocês a curtirem, compartilharem, comentarem sobre as tendências, o que vocês acham, se alguma não fez sentido, ou se eu deixei de falar alguma coisa aqui para vocês. Tá? E a gente pode até gravar um novo vídeo sobre isso. Inclusive, esse ano, estou preparando uma série de podcasts com convidados. Finalmente, né? Vão cansar de ouvir apenas o Fernando, começar a ouvir também convidados. Ano passado eu fiz séries no YouTube, né? Tá voltado para empreendedorismo, com a faculdade, Transpeg. Esse ano eu vou fazer novamente, com uma nova parceria, agora com a Univille. Tá? Então isso também vai ser muito legal. Vai ser uma nova experiência, mais um canal e estamos trabalhando. Tem muita coisa pela frente, né? Quanto mais conteúdo, quanto mais formação, quanto mais informação relevante, com base, melhor para vocês. Preste atenção nas fontes, não aceitem fake news, não distribuam fake news. Né? Cuidado com esse perfil de comunicação sensacionalista, né? E sejam críticos, desenvolvam um pensamento crítico. Tudo que eu falei aqui e as minhas observações podem e devem ter o complemento do seu pensamento crítico. Afinal, são tendências, não são verdades absolutas. Mas quando eu falo de tendência é porque já tem uma base que informa que já está caminhando para esse local. Né? Principalmente uma pesquisa feita pelo LinkedIn. Para quem não sabe, o LinkedIn é da Microsoft. Então, nós estamos falando de uma das maiores Big Techs do mundo, né? E com total idoneidade e integridade das suas informações. Vou finalizando aqui o meu podcast, um agradecimento especial, né, a todos vocês que ouviram até aqui, e continuem nos seguindo, que vão vir convidados agora de mercado, de peso, para falar sobre criatividade, inovação, empreendedorismo com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fico no aguardo aí de vocês nos próximos episódios e até lá. Um beijo entusiasticamente no coração de todos vocês e um excelente ano.